o nosso Senhor, o nosso Salvador, e temos motivo para isso. Deus seja louvado. Glória a Deus. Povo de Deus, boa noite. Estão felizes? E a graça e a paz do Senhor seja em cada vida, cada coração. É muito bom nós podermos estarmos juntos aqui louvando ao Senhor. Pode tomar o seu assento. Pode tomar o seu assento. Quero estar um pouquinho alto aqui, se puder diminuir eu prefiro. Quero compartilhar um pouco da palavra do Senhor com vocês aqui nessa noite celebrativa, nessa noite de festa. Afinal, celebrai, né? Quem tem celebrado a presença de Deus na sua vida? Quem está pronto para uma vida de celebração? Na realidade, a nossa vida deve ser marcada por essa verdade. Somos um povo celebrativo, devemos sim cultivar isso na nossa vida, no nosso coração, cultivar verdadeiramente uma vida celebrativa. E eu diria que talvez, nem sempre, mas talvez o momento mais celebrativo nosso é o momento quando nós nos encontramos aqui neste lugar. É o momento que nós nos reunimos como pedras vivas, apresentamos um altar diante do Senhor e celebramos a vida junto com os nossos irmãos, porque nós sabemos o que nós celebramos. Nós estamos numa jornada, numa série chamada Celebrai. Nós já foi ministrado para nós celebrai a graça, celebrai a Cristo. Semana passada foi ministrado celebrai a ressurreição. E hoje eu quero estar conversando, e o tema que eu quero desenvolver e conversar com vocês é celebrai na adoração. Acabamos de ter o nosso tempo específico, especial de adoração. E a reflexão é, nós sabemos o que é ter uma vida de adoração? O que é sermos verdadeiramente adoradores? Então, antes até de a gente estar lendo aquilo que Deus coloca no meu coração, é importante nós fazermos algumas definições de entendimento. Quando nós aprendemos um pouco sobre o Senhor, sobre a adoração, nós aprendemos que a adoração é muito mais do que um tempo, do que uma música, do que um momento de reunião da igreja. Nós aprendemos que a adoração é um estilo de vida, uma escolha natural de quem nasceu de novo. Quem nasceu de novo agora vive um estilo de vida para adorar o seu Deus que o encontrou e que o transformou. Amém? Vocês conseguem entender isso? Entender que em todo lugar da sua vida, em todo momento, você deve ter esse sentimento e essa atitude. Eu estou no meu trabalho, eu estou aqui para adorar ao meu Deus. Eu estou na minha escola, eu estou na minha família, eu estou na minha casa, em todo tempo, em todo lugar, a minha vida deve ser uma adoração o tempo todo ao meu Senhor, ao dono da minha vida. Afinal, o meu modo de viver reflete quem é o meu Deus. E é justamente isso, o meu modo de viver é uma adoração ao meu Senhor. Logo, se eu sou crente e não tenho uma vida, uma prática de vida condizente com o Deus que eu digo que é meu Deus, eu não estou sendo uma representação da adoração a Ele. Então, existe isso tem que estar em primeiro lugar no nosso coração, esse entendimento. Minha vida é uma vida de adoração ao Senhor e ela não depende de ninguém, ela não depende de um momento. Todo momento minha vida é para adoração ao Senhor. Porém, nós precisamos trazer para nós o entendimento de que há momentos de celebração, de adoração mais específicos. Há momentos que há uma expressão natural da minha vida, em alguns momentos, que eu preciso ter essa atitude de adoração. Entre eles, talvez o principal momento é o que nós fizemos aqui até agora. Esse é o momento onde nós temos atitude de adoração e todo o nosso ser é envolvido, não apenas em música, em canções, em palavras, mas envolvido no nosso Senhor para poder o adorar. E meu desafio nesta noite é justamente nós refletirmos sobre a nossa postura de adoração em tempo de celebração. Tá? Entenda.
Quando eu estou falando isso, eu não estou descartando o principal da adoração, que é a minha vida. A minha vida de adoração é o principal. Porém, a expressão da minha adoração ao meu Senhor é algo tremendamente importante e talvez nós precisamos também aprender. Como eu posso expressar no momento de adoração, uma adoração que de fato chegue ao coração de Deus, não ao coração de quem está do meu lado, não a preocupação de o que vão pensar de mim, mas o que o Senhor pensa de mim e de você quando você está o adorando. Às vezes nós podemos estar na adoração mais celebrativa, mais espiritual, vamos dizer, profunda, e Deus não está ouvindo nada da nossa vida. Todos estão ouvindo, todos estão muitas vezes motivados com alguma coisa, algum movimento, mas aquele que deveria ouvir, aquele que deveria receber, pode não estar recebendo. Então é muito desafiador nós olharmos isso e buscarmos esse lugar. Quem quer esse lugar? Diga, eu quero esse lugar de adoração. E é justamente sobre isso que eu quero estar tentando conversar com vocês, mas que o Espírito Santo possa ministrar no seu coração, que você possa realmente se fortalecer, porque a verdade da vida, olha aqui para mim todos desse momento, essa frase que eu vou te falar é importante. No ambiente de adoração nós vamos ter duas pessoas, e somente duas, um adorador e um observador. Não existe um terceiro, sabe? Um meio adorador, um que adora, sabe, meia boca, não existe. Ou você é um adorador, ou você é um observador. E sabe a verdade da vida? Onde houver um adorador, sempre haverá um observador. Sempre haverá alguém observando. Quer seja para ser discipulado pela sua adoração, e você entende isso? Que a minha adoração discipula, porque alguém está me observando, alguém está vendo o que eu faço, como eu faço, o método que eu faço, e não que a adoração seja método, nós vamos falar sobre isso, não é método, mas, cara, alguém está olhando para nós, alguém está chegando na igreja, às vezes, acanhado, porque não tem a experiência, e ele vai observar alguém. Como é que o Diego adora? Como o pastor adora? Como o pastor adora? Como o irmão que me convidou para vir para a igreja adora? E talvez, por conta de uma postura de adoração não condizente com a realidade, nós discipulamos mal e podemos gerar uma geração apenas de observadores que não entendem a profundidade da adoração. Então aponta o dedo para alguém que está do seu lado e fala, sai da observação e vem para a adoração. Na Bíblia nós temos uma série de textos e de referências que podem nos ajudar a esse lugar de adoração, que a gente poderia dizer uma adoração de forma, não, a gente poderia dizer extravagante, mas eu prefiro dizer uma adoração extraordinária, uma adoração fora do ordinário, além do ordinário, sabe, além do comum, fora da caixinha. Nós temos várias. Quando a gente vê o povo saindo do Egito, aquele momento de alegria, aquele momento de júbilo, de repente Moisés começa a cantar. Eu não consigo imaginar Moisés cantando, não sei se você consegue imaginar, sabe, é imaginação, tipo, cara, eu consigo imaginar Moisés com toda aquela autoridade, aquela paciência, mas eu não consigo imaginar Moisés cantando, mas o texto diz que ele cantou. Certamente ele entregou a sua melhor canção, não significa que foi a canção mais afinada, não significa que ele tocou um bom instrumento, não significa que os ouvidos dos outros não ficou assim, nossa, tá legal, mas para o meu ouvido tá difícil. Mas ele entregou o seu melhor naquele momento. E nesse envolvimento dele entregar o melhor, Miriam, que é a sua irmã, que a gente olha na Bíblia que possivelmente era uma adoradora no sentido musical
mesmo, de saber cantar, ela vai muito além de cantar. Ela sai do lugar de só cantar e começa a jubilar dançando. E ela começa a dançar de alegria e tocar aos tamborins, uma série de instrumentos ali para expressar a sua alegria. Isso é a adoração extraordinária, que sai do normal, que vai um pouquinho mais, que vai um pouquinho além. Nós podemos também olhar para Davi. Davi, um adorador musical, mas que num dado momento, para levar a arca para Jerusalém, num momento de júbilo e de alegria por esse momento e essa conquista, de repente ele quebra todos os protocolos, tira as suas vestes de rei, né? Começa a pular e a dançar, e ali também tinha uma observadora que era sua própria esposa, Mical, que censura ele. Como assim? Você é um rei? Se colocar num papel como esse? Então a verdade da adoração, ela está explícita na palavra de Deus em várias situações. A gente vê Esdras, quando ao momento que é reconstruído os muros de Jerusalém, de repente Neemias pede para ele abrir a palavra, ele abre a palavra, ele abre o livro, começa a ler, e ele começa a ler, o povo naturalmente, por aquela leitura, se coloca de pé, se prostra ao chão, começa a chorar, de uma forma natural, de uma expressão além daquela programada. Então, quando nós falamos de adoração, nós devemos sempre pensar dessa forma. Precisamos ir além do programado. Talvez o problema da adoração, Diego, é a programação. Que nós achamos que sabemos como deve fazer. Nesse momento é só levantar a mão. Nesse momento é eu ajoelhar, nesse momento é eu cantar, e talvez essa seja a pior adoração que nós podemos apresentar ao Senhor. A adoração de uma repetição, de um comando ou de algo que alguém mandou você fazer. Porque a adoração, ela tem um princípio de ser algo que sai de dentro para fora, ela nunca vai ser de fora para dentro. Por mais que eu deseje, por mais que os músicos desejem estimular a igreja a entrar nesse universo de adoração, e nós entendemos que esse é o nosso papel, nós não conseguimos extrair de dentro de vocês. É algo que tem que sair de dentro. Então, para a gente refletir sobre isso, eu quero que você abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 12. Estarei lendo apenas o versículo de número 1 ao 6, se puder colocar aqui para eu estar acompanhando. João, capítulo 12, versículo 1 ao 6, certamente é um texto bíblico que você conheça, mas eu tenho certeza que o Senhor tem algo a tratar com nós dentro desse tema. Celebrai na adoração. João 12, 1 diz assim, acompanha comigo a palavra do Senhor. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, que havia morrido e fora ressuscitado dentre os mortos. Então, ofereceram-lhe um jantar. Marta servia, enquanto Lázaro era um dos convidados sentado à mesa com Jesus. Maria pegou uma libra de bálsamo de nardo puro, um óleo perfumado muito caro. Ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância e daquele bálsamo. Mas um de seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que mais tarde iria traí-lo, objetou: por que esse bálsamo perfumado não foi vendido por 300 denários e dado aos pobres? Ele não disse isso por se importar com os pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, frequentemente tirava o que era depositado. Somente até aí. Senhor, nos dá a direção, que o Teu Espírito Santo continue se revelando em nossos corações, que o Senhor possa nos ensinar o que é verdadeiramente celebrar na adoração. Eis aqui minha vida, fala com o Teu povo, usa minha vida, eu oro
no nome de Jesus. Como eu falei, todo ambiente de adoração, como nós vimos no texto, sempre haverá um crítico, um observador, aquele que está buscando algo para criticar, para falar. Porém, nós precisamos buscar no nosso coração esse desejo. De verdade, gente, fala com todo o meu coração. Como eu tenho um desejo de ser um adorador extraordinário, de verdade. Todas as vezes que eu me ponho na condição de vir para a igreja, de estar junto com o povo, quer seja aqui, qualquer outro lugar, o meu posicionamento é: Senhor, que eu possa te encontrar naquele lugar com a minha adoração. Porque eu sei que eu não encontro Deus com a adoração do outro. Por mais que eu tenha o melhor pregador, por mais que eu tenha o melhor cantor, por mais que eu tenha a melhor pessoa do meu lado, sabe, a pessoa mais fervorosa, eu não vou encontrar a Deus por conta dela, eu vou encontrar a Deus na minha atitude particular. E às vezes, gente, olha aqui para mim, por favor. Quem está me ouvindo, diga amém. Às vezes nós entramos e saímos do lugar onde Deus está, sem encontrá-lo, porque falta uma decisão e uma atitude. E de verdade, gente, nós precisamos ser sinceros, precisa de atitude. Nós sabemos dos nossos pensamentos. Eu não sei você, mas eu sei meus pensamentos. Eu entro aqui com a decisão de adorar, mas se eu não vigiar os meus pensamentos, me tira desse lugar. E às vezes só tem um zumbi aqui sentado. Se eu não estiver realmente com esse foco e essa decisão, é um corpo presente. É um corpo presente, mas uma alma completamente distante, um espírito ausente. Então nós precisamos verdadeiramente buscar em Deus isso e desejar: Senhor, eu quero viver essa adoração extraordinária, eu quero que o meu coração alcance o seu coração, que tudo que eu faça neste lugar chegue no coração do Senhor, sabe? E é independente, nesse momento que eu estou aqui, a minha oração é: Senhor, que eu possa expressar aqui e que não apenas as pessoas que estão comigo me ouçam, que o Senhor possa sondar o meu coração e que eu possa estar falando a mais profunda verdade do meu coração, de modo que sim, vocês me ouçam, mas de modo que sim, eu pregando, eu possa expressar uma adoração ao Senhor, porque eu estou pregando não para simplesmente que vocês ouçam, eu estou pregando porque o Senhor me enviou para esse lugar. Eu estou pregando porque o Senhor tem me visitado, tem falado comigo, e a partir disso eu cumpro o que o Senhor me chama para fazer. Então não tem a ver com pregar, tem a ver com ser adorador. Eu estou aqui para entregar, mas mais do que vocês estarem me ouvindo, eu quero que o Senhor entenda e que Ele encontre verdade em tudo aquilo que eu estou fazendo. Isso para mim é a busca de uma adoração extraordinária. Mas é importante nós pensarmos e lembrarmos de uma coisa aqui. Tudo que é extraordinário, ele passa pelo processo do ordinário. Às vezes nós queremos o extraordinário, mas não aceitamos o ordinário. Quando nós falamos de ordinário, nós pensamos em ordem, organização, disciplina, obediência, fazer da maneira correta. Então, uma das coisas que eu quero tirar de cena é pensamento de que extraordinário é fazer do meu jeito de qualquer jeito. Existe um modo, existe um Deus que já se apresentou como Ele deseja ser adorado. E é esse modelo que nós buscamos no ordinário para poder fazer o extraordinário. Quando nós falamos, olha aqui, quando nós falamos de Davi, que Davi teve uma adoração ordinária, extraordinária, quando ele leva a arca, e ele aprendeu a ter a adoração extraordinária, porque ele teve um exemplo de não fazer o ordinário. Eles vencem a batalha, pegam a arca, e o desejo de Davi é: eu vou levar essa arca para Jerusalém. Mas existia uma ordem de como essa arca poderia ser carregada. Não poderia ser de qualquer jeito, do jeito que ele queria, mas ele estava cheio de boa intenção. Poxa vida, vou levar a arca para Deus, ela vai voltar para Jerusalém, a arca é a representação da presença de Deus, e aí investe
tudo financeiro, os melhores carros, as melhores vestes, carros novos para carregar a arca, só esqueceu de uma coisa: existia uma ordem para a arca ser carregada. Só os levitas poderiam tocar nela. Ele quis o extraordinário sem fazer o ordinário. No caminho, a arca pende por conta de passar em uma lombada, em um buraco. Usar cheio de boa vontade também. Vai, opa, não vou deixar a arca cair. Toca na arca e morre naquele lugar imediatamente. Por quê? Porque existia um ordinário a ser cumprido. Pastor, então é difícil? Não, não estou falando que é difícil. Não, existe um modelo que Deus apresenta, e a igreja, nós nos apresentamos diante de Deus num modelo que Ele nos ensina a apresentar. Afinal, Jesus Cristo, ali na conversa com a mulher samaritana, Ele fala que o Senhor procura simplesmente os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então não temam, eu não estou falando para a gente ter um temor, porque a questão da adoração continua sendo em espírito e em verdade, eu diria especialmente em verdade. Sair do ordinário é não adorar em verdade. É adoração superficial e artificial. Aí realmente é adoração que pode fazer o que for. Deus não vai receber, Deus não vai enxergar. Então nós temos que aprender, por isso que é importante, a gente tem lutado para ensinar a igreja a caminhar, a aprender, a viver em comunhão, a viver juntos em adoração. Por quê? Porque isso faz parte da adoração ordinária. Sabe, eu sou um adorador do Senhor, mas eu detesto o meu irmão. Ei, sua adoração não caminhou no ordinário. Nunca será extraordinária. Porque a adoração extraordinária, ela passa pelo ordinário, que o ordinário é amai-vos uns aos outros. Não existe adoração sem amor ao próximo. Eu odeio meus irmãos. Se eu pudesse, eu ficava sozinho. Mas, epa, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Porque existe o ordinário. Você está me entendendo, gente? Que na realidade eu não estou querendo passar regras, eu estou querendo fundamentar para que a gente possa entrar nesse lugar onde nós podemos ser livres. Mas há um processo para chegar nesse lugar. Um processo que é, qual é a vontade do Senhor? Nós adoramos e precisamos adorar, e só podemos adorar quem conhecemos. Eu adoro, mas eu não me preocupo em conhecer a Cristo. Eu adoro, mas não me preocupo em conhecer a Deus. Todas as oportunidades, cursos, ensinamentos, mesas que tem para que eu possa evoluir e crescer mais e conhecer a Cristo, eu rejeito porque, poxa, eu quero o extraordinário, esse processo eu não quero mais. Tudo é religiosidade demais. A religiosidade demais, não precisa disso, precisa só do meu serviço. Ei, não. Nós precisamos aceitar aquilo que Deus tem para nós, que é pleno, que é verdadeiro e que é o processo que Ele nos deixa ensinar. Então o texto ao qual nós lemos hoje, nos mostra uma adoração extraordinária de uma mulher. E que eu prefiro começar trazendo o entendimento de que Jesus está perto a ir para o seu momento final. O texto que nós lemos fala que 6 dias antes da Páscoa, a Páscoa é o dia que ele comeu com os seus discípulos e o dia que ele foi crucificado. 6 dias antes, Jesus Cristo escolhe ir para uma cidade chamada de Betânia, um povoado de Betânia. Eu acho que isso deve nos chamar a atenção, o que faz com que Jesus, num momento tão importante do seu final, ele escolha passar e jantar com aquelas pessoas daquela cidade. Por que ele escolheu? Porque naquele lugar haviam amigos dele, amigos de coração,
que se relacionaram intimamente com Ele e de forma verdadeira com Ele. Então, quando nós temos esse relacionamento de verdade com o Senhor, nós somos privilegiados por Ele nos visitar e nos dar a oportunidade de poder verdadeiramente ter uma adoração ao Senhor. Mas a amizade não se conquista do dia para a noite. A amizade não se conquista simplesmente por querer. Eu quero ser amigo do Diego. Tá. O Diego vai me aceitar como amigo à medida que eu me relaciono com ele, que eu mostre o que? Verdade para ele. Assim como qualquer outro. Nós não temos amigo. Eu quero ter 1 milhão de amigos. Só o Roberto Carlos que tem isso. Nós cultivamos bons relacionamentos e alguns, poucos, chegam ao relacionamento da amizade, não é verdade, gente? Nós não temos, não é inimigo. Não, quem não é meu amigo é inimigo, não. Eu amo a todos, mas eu tenho meus amigos. Eu não tenho inimigos. Mas nem todos são meus amigos. Amigo come na minha mesa. Amigo conhece meu coração, sabe das minhas verdades. Então, sim, eu achei importante eu trazer isso, porque dentro desse contexto foi Jesus que passou por este lugar para ter, no seu momento final, um encontro com aquelas pessoas que eram verdadeiramente do seu coração. Essas pessoas são Lázaro, Marta e Maria. E assim, aí eu fico pensando, por que essas pessoas chamam a atenção de Jesus ou conseguem ter esse relacionamento de amizade? Penso, isso é interpretação minha. Lázaro, qual a representação de Lázaro? A morte e ressurreição. Lázaro é o que morreu e ressuscitou. E eu acredito piamente que o Senhor tem prazer naquele que entregou a sua vida para Ele. Daquele que morreu para o mundo e ressurgiu com a sua ressurreição agora para as coisas do céu. Então, nós precisamos cultivar essa postura na nossa vida e olhar para Deus e dizer, será que de fato Deus vai encontrar um amigo dessa forma, a ponto de eu morrer para as coisas desse mundo? A minha vontade se foi, hoje o meu desejo é a vontade do Senhor. O que eu quero é a vontade dEle, e eu quero ser submisso a Ele, submisso à sua vontade. Morri para o pecado, ressurgi para o Senhor. Então a outra pessoa é Marta. Tão tratada de forma tão errada na Bíblia, Marta. Sempre a gente critica Marta, mas Jesus Cristo ama Marta, gente. E nós gostamos de falar, Marta só pensa em ficar fazendo as coisas, mas Maria que é gente boa, não. Jesus ama Marta. Jesus ama Marta, sabe por quê? Porque a verdade de quem nasceu de novo se demonstra no desejo de servir. O desejo de servir não mostra que você nasceu de novo. Mas se você nasceu de novo, cara, o que eu posso fazer? Onde tem um pé para ser lavado? Onde eu tenho que obedecer? A quem eu tenho que obedecer? Opa, como eu posso seguir a regra do meu Senhor agora? E Marta é essa representação de uma pessoa que, por amar tanto a Cristo, ela quer servir de todas as formas, ainda que em algum momento o Senhor a repreenda. Marta, você está muito afadigada, você está fazendo demais. Marta, para um pouco e vem me adorar. Corre o risco, mas que risco bom, ser chamado a atenção por Jesus Cristo, porque você está querendo servir Ele. Aí eu quero esse risco. Eu quero correr esse risco de ter a repreensão do Senhor, me repreendendo, Zé Hilton, para um pouquinho, para de tentar de fazer tanta coisa, e vai para o lugar secreto e vem falar comigo que eu quero ter um encontro com o Senhor. Eu quero essa repreensão. Você quer essa repreensão? Eu quero ser repreendido pelo Senhor, e porque isso conota-se de uma amizade com Ele, e Ele vai ter-me como o seu amigo. Aí tem a terceira pessoa, que é Maria, que é muito mais do que a presença, do que estar no lugar dela, com o Senhor, que quer mergulhar no Senhor. É este o lugar da adoração. E é sobre isso que eu quero estar dividindo com você.
Porque esse é o lugar favorito de Jesus. Alguém que escolhe estar aos seus pés. Ainda que eu faça alguma coisa, ainda que eu sei, eu já morri, já tenho salvação, tipo, estou garantido. Meu lugar no céu está garantido, porque eu sei que é o sacrifício de Jesus, meu lugar está garantido. Meu lugar está garantido, mas eu quero servir da melhor forma. Meu lugar está garantido, mas eu quero estar aos seus pés da melhor forma possível. E é esse lugar que o Senhor nos chama, de estar completamente rendido aos pés do Senhor. E no versículo que nós lemos, especialmente no versículo 3, nós encontramos a verdadeira adoração extraordinária de Maria, que a todo tempo, de certa forma, nós somos incitados a sair deste lugar. É desafiador esse lugar, mas é esse lugar que o Senhor nos chama. O texto diz assim: então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa daquele perfume, da fragrância de Jesus. Oh, glória a Deus! Então, assim, para eu ser mais prático, eu tirei 3 características que eu vejo que Maria nos ensina a estar neste lugar de adoração extraordinária. E, assim, meu pensamento, um servo normal, e já é extraordinário isso, um servo normal, ele lava os pés dos outros. Um servo normal, ele está disposto a servir quem for que necessite. Mas um servo extraordinário serve com o melhor que tem. Não é o padrão, ele sobe o padrão do serviço. Todos servem de um jeito. Todos pegam uma bacia, uma toalha e servem. Maria mostrou que sempre haverá algo a mais que eu posso fazer pelo meu Senhor. E não é religiosidade, é paixão, é amor, é devoção. Por mais que exagero, vai ter. Como eu falei no começo, onde tiver um adorador, tem um observador. Sempre vai ter alguém que vai apontar: para que tudo isso? Isso é exagero. Você está fazendo isso por causa do pastor. Você está fazendo isso porque eles estão exigindo de você. Sempre vai ter alguém. Mas quando nós entendemos realmente a adoração que o Senhor, que chega ao coração do Senhor, gente, cara, as vozes se calam. Estou nem aí com o que os outros falam. Ainda que seja minha mulher. Davi e Mical, foi Mical que falou: seu reizinho sem vergonha, poxa vida, você deveria estar apresentando a majestade e você está se colocando como um comum. Nós vamos ter. Mas quando nós temos esse amor, essa paixão sincera, realmente essas vozes se calam. Então, a primeira característica que eu vejo nela, e eu acredito que seja uma das características fundamentais para a nossa vida, é uma atitude. Atitude de adoração. Aliás, adoração é atitude. Se há algo que é verdadeiro na adoração, é atitude. Que nós decidimos e praticamos. Eu decidi ser um adorador. Legal, e o que você faz? Eu decidi ter uma vida de adoração aos pés do Senhor. Tá, mas a sua atitude é demonstrada em ação, não em verbalização. A maior parte das pessoas hoje tem a verbalização. Eu sou um adorador por excelência, sou um adorador por excelência. Mas o que é? O que isso significa? O que você faz que revela essa verdade na sua vida? Maria revelou a atitude de quebrar protocolo, porque é uma mulher. A mesa normalmente é só os homens que são chamados. Ela quebra tudo. E ela tem uma atitude de humilhação diante do Senhor. O texto diz: então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ela unge os pés de Jesus. Sem atitude, seremos apenas observadores teóricos. E de verdade, gente, de verdade, acho que Deus está cansado dessa inverdade que só engana a nós mesmos. O próprio Jesus Cristo, fazendo menção do profeta Isaías, ele fala: esse povo
adora com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Esse é um grande perigo. Nós temos a atitude, mas a atitude correta de entregar o nosso melhor para o Senhor. Então, sejamos sinceros, gente. Sejamos sinceros. Quantas vezes nós entramos nesse lugar sem uma atitude de adoração? Mas numa expectativa de adoração. Tipo, tô aqui. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver se o João, o Diego, os ministrantes, o que eles vão, a performance deles para me movimentar a adoração. Mas a verdade é, nós já deveríamos ter feito um movimento desde que nós chegamos aqui. Afinal, é um movimento, mas um movimento sem ação, sem atitude correta. Eu decidi, estou aqui para adorar, e dependente do que vier, eu estou adorando. E talvez, gente, de verdade, isso assim, pode ser um pouco desafiador, mas eu preciso falar. Talvez a pior adoração que você pode apresentar para o Senhor é cantar. Como assim, pastor? Está errado cantar? Não, não está errado. Mas a canção sem atitude de adoração, ela é apenas uma verbalização. É como Paulo fala, ainda que. Mas você não está tendo amor. Você não está tendo entrega. Se a adoração é para o Senhor e não está saindo do seu coração, logo essa adoração não está servindo de nada. Está sendo uma canção para animar aqui a gente, para aumentar o nosso coro. Então nós precisamos sair desse lugar de colocar Deus numa caixinha, de que isso é sim religiosidade, para ir para o lugar de atitude, de expressão, de todo o meu ser, revelar a minha paixão pelo dono da minha vida, pelo Senhor da minha vida. É isso que Maria fez. Ela revelou de uma forma grandiosa ali, para que todos vejam aonde está o coração dela, a quem ela amava. Sabe, e aquilo que eu falei, o costume era, quando chega alguém numa casa, o costume era de quando a família era uma família que tinha servos, a família pegava a bacia, pegava a toalha e pegava um servo para lavar os pés do visitante antes de entrar em casa. Quando a família não tinha servo, a família pegava, opa, peraí, antes de você entrar em casa, está aqui a bacia, está aqui a toalha, lava os seus pés, depois você entra. Você consegue entender o quanto Maria mudou totalmente o protocolo? Porque primeiro que ela não levou não foi a bacia e a toalha. Ela pegou o que ela tinha de mais precioso, o que ela tinha e tal, quando a gente vai olhar, especialmente no Evangelho de Marcos, nós vamos Jesus Cristo fala que ela estava aguardando para a sepultura de Jesus, era o que ela tinha de mais precioso e valoroso. E ela pega o precioso que ela tinha e pega, Jesus, agora estou aqui o precioso, ó, se limpa aí. Não. Não é só uma mudança, tem outra mudança. Eu vou lavar os seus pés. Isso é atitude, gente. Talvez, eu queria que a gente tirasse um pouco do pensamento apenas metódico de lavar pés e levar para o pensamento de uma atitude de rendição, de prostrar-se realmente aos pés. Gente, olha aqui para mim, isso é atitude. Pastor, mas eu não sinto isso, eu não estou falando que você deve sentir, eu estou falando que você deve decidir. O sentir vem depois da decisão. O problema nosso é que nós queremos sentir o que vai fazer. Mas não tem que sentir. Adoração é decisão, é atitude do que eu decidi. Eu vou fazer o meu melhor para o Senhor. E se eu não sentir nada, mas eu fiz o meu melhor, quem está me entendendo? Porque quantas vezes, de verdade, agora eu me posiciono junto com você, quantas vezes eu vim aqui, adorei, entreguei o meu melhor para o Senhor e não senti nada. Estou sendo bem sincero para vocês. Eu não senti nada. Mas eu tinha uma decisão. O Senhor recebeu minha adoração. Eu entreguei o que eu tinha de melhor para Ele. Mas nós queremos, e muitas vezes nós buscamos esse lugar. Não, se eu sentir, eu dou um pulinho. Se eu sentir, eu levanto a mão. Você não vai sentir. Tudo isso é atitude. Cara, você vai, às vezes, em algum lugar que é mais fervoroso,
o ambiente de adoração, aí você vê a pessoa pulando e virando e fazendo. Ela está sentindo? Não está, gente. Ela decidiu fazer aquilo. Ela quis fazer aquilo. Por isso que eu não critico. Ela quis fazer aquilo como a sua expressão de adoração ao Senhor. Depois pode ser, e eu acredito muito, depois disso ela vai sentindo. E muitas vezes nós estamos esperando sentir. Não, eu faço, depois eu sinto. Eu levanto as minhas mãos, talvez sem nem perceber, mas eu levanto as minhas mãos para quê? Para buscar a presença do Senhor, porque a minha expressão, eu estou rendido ao meu Senhor. E talvez eu não esteja sentindo no meu coração o Senhor, não, eu estou buscando. E quando eu tenho uma atitude de adoração, a presença dele vem, ele toca a minha vida, enche o meu espírito, eu sou preenchido, gente. Nós precisamos mais ir para esse lugar onde eu faço, porque eu decidi previamente a fazer. E foi isso que Maria faz. Ela decide, vou entregar o meu melhor. Vou fazer o meu melhor. Uma atitude que nós podemos dizer que vai além de tudo que a gente possa imaginar. Ela deu o seu melhor. Ela derramou o que ela tinha de mais valioso, e ela trocou a toalha. Por o que Maria trocou a toalha? Quem lembra? Ela trocou a toalha pelo quê? Seu cabelo. Parece estranho. Mas, cara, olhando isso, o que isso significa? O significado disso, de humilhação e de entrega. Porque nos tempos bíblicos de Jesus, o cabelo para a mulher é a maior honra que ela tinha. Paulo, ele relata, 1ª carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 14 e 15, ele diz assim: ou nos ensina a própria natureza a ser desonroso para o homem o cabelo comprido, e que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória. Olha só, ela está declarando, a minha glória é sua. Aquilo que eu tenho por glória para mim, eu entrego totalmente aos seus pés. Se há algo de bom em mim, eu estou entregando, porque o que eu tenho de bom não é mais o que o mundo me dá, é estar aos seus pés. Ah, se nós entendêssemos isso, gente, de que vai toda a glória que eu tenho, todo o benefício, tudo aquilo que eu possa ter deste mundo, Senhor, eu entrego e devolvo ao Senhor toda a honra, toda a glória, porque é ao Senhor, gente. Gente, isso é, assim, sei lá, não tem nem como falar de extraordinário, esse tipo de adoração, esse tipo de entrega. Realmente é uma entrega absoluta, que demonstra claramente onde está o coração, a paixão. A paixão, isso é sim uma adoração extraordinária, uma adoração capaz de entregar toda a glória, tudo que tem, aos pés do Senhor, e falar: o Senhor é seu, é nesse lugar. Segunda característica é que a gente percebe que ela conhece que diante do Senhor eu posso ter liberdade. Texto de 2 Coríntios 3,17 diz: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito há liberdade. Como eu já falei, muitas vezes nós queremos sistematizar a adoração. A adoração é assim. Claro que nós temos alguns caminhos que a gente vai aprendendo. Nós aprendemos a levantar as mãos como um símbolo, um gesto de adoração. É natural, nós aprendemos que se ajoelhar é sim um gesto de adoração, mas ela tem que ser muito maior do que isso. Porque certamente, gente, Maria não fez uma programação. Eu vou dar o show agora. Agora é hora do show. Agora é hora do meu espetáculo. Todo mundo vai ver eu derramar sobre Jesus e me aplaudir. Todo mundo vai ver que agora eu vou enxugar com os meus cabelos e todo mundo vai me aplaudir. Ela programou, certamente foi uma coisa do coração dela, se colocando naquele lugar, porque no lugar não era de aplauso, era de humilhação. Cara, duvido que não tinha alguém, um observador lá, e falava: olha o exagero dessa mulher. Aí tinha, né? E tinha, né? E tinha. Mas qual é o exagero dessa mulher? Está fazendo isso para se aparecer.
Ah, está fazendo isso para que o Senhor olhe para ela e dê o melhor lugar para ela. Ah, está fazendo isso para que todos pensem que ela é o que não é. Cara, sempre nós vamos ter isso na adoração, gente. Sempre vai ter alguém que vai falar, aquele pastorzinho lá, ele faz isso só para parecer, aquele cantor faz isso só para parecer. Está tudo bem, porque isso não tem a ver com o que eu estou fazendo, tem a ver com o sentimento que a pessoa tem. Porque o que eu estou fazendo é para o meu Senhor, e quando é para o Senhor, cara, ainda que todos apontem, que falem contra, eu não saio desse lugar, porque é meu lugar que eu fui chamado, é lugar que eu tenho a liberdade de fazer completamente diferente. Esse era o desejo dela naquele momento. Então a adoração precisa desse lado espontâneo. Entende, gente? Quando eu falo e eu faço essa crítica de cantar por cantar, o que eu estou querendo dizer, cara, você precisa ter algo espontâneo. E quando a música cessa? Eu vou falar um segredo para vocês. Não se escandaliza. O momento que eu mais gosto da adoração é quando para a canção. Quando a gente fica livre. De verdade, gente. Que aí, a minha verdade com Deus. E de verdade, em alguns momentos eu percebo, cara, não tenho o que falar para o meu Senhor. Meu Senhor, me perdoa, às vezes é nesse momento que você tem misericórdia de mim. Eu não tenho palavras para te entregar. Eu não tenho uma adoração espontânea para te entregar. Por quê? Porque é esse lugar de espontaneidade. E de verdade, gente, todos nós devemos nos ter a atitude de aceitar isso. Eu quero esse momento. Eu quero esse momento de espontaneidade. Não tem música, talvez não tenha nem instrumento cantando, só tem eu e Deus. E o que eu vou fazer? Muitos de nós não sabemos mais o que fazemos quando a gente dobra o joelho diante do Senhor. Porque esse momento é completamente espontâneo. Alguns gostariam que nós tivéssemos algumas rezas para rezar. Mas só temos um modelo. Um modelo de oração nós temos, o Pai Nosso, é modelo. Mas é nesse lugar que nós aprendemos a intimidade, nesse lugar que nós desenvolvemos o relacionamento, a amizade com Deus. Pois é, gente. Às vezes nós perdemos esse lugar de espontaneidade. Sabe, o lugar de fazer um movimento. Ah, por que tem que fazer um movimento? Não sei. Às vezes você quer fazer um movimento para o Senhor, sabe? Você quer dançar, você está aqui. Você quer dançar, quer se movimentar, quer dar um glória, entende? Eu não esqueço, Rosângela. Você vai lembrar, eu não lembro o nome dessa pessoa, quando eu pregava em São Manuel. Tinha uma pessoa naquela igreja, cara, a igreja do pastor Claudemir, cara. Faleceu. Uma pessoa, gente. Eu sabia, cara, ele vai dar glória. Começava a pregar, estava lá eu não lembro do irmão, sozinho, e glória a Deus, e o tempo todo, tinha hora que eu até, o tempo todo, mas era dele. Certamente eu já vi muitas pessoas criticá-lo, faz muito barulho no culto. Eu falo, não, gente, ele está adorando a Deus, pelo amor de Jesus, é um modo que ele se coloca diante do Senhor, e nós ficamos observando, nossa, deu um glória a Deus, deu um grito, sabe, pulou. Gente, nós temos que sair desse lugar de colocar Deus numa caixinha e ser livre. Nós precisamos de ter uma igreja que cultiva isso, que incentiva. Eu sempre falo, quando alguém bate palma, bata junto para nós estimularmos uns aos outros aquilo que é bom. Quando a gente dá glória junto, sabe. Outro personagem que eu lembro que me encantou na minha jornada, esse que eu falei lá de São Manuel, a última vez que eu fui ministrar lá, eu lembro que eu dei um abraço nele. Eu lembro da última frase que eu falei com ele. Eu falei, cara, eu não sei quando nós vamos nos encontrar, mas a minha alegria é que, cara, um dia nós dois estaremos lá na glória, dando-nos glória igual você dá. Eu preguei no domingo, na terça-feira ele faleceu. E eu preguei lá depois, eu já preguei lá depois do falecimento dele. A igreja não tem mais aquele glória, sabe?
O que eu estou querendo estimular? Eu não estou querendo estimular que você tenha que fazer, gente. E eu não acredito nesse tipo de ensinamento. Você tem que dar glória, você tem que falar aleluia, você tem que pular. Eu não acredito nisso. Eu acredito que nós precisamos tomar uma atitude, uma decisão. Eu quero esse lugar. Eu quero entregar algo a mais do que eu já tenho entregado ao meu Senhor. Eu quero realmente expressar a minha adoração um pouco mais do que eu tenho feito. Se nós começarmos a passos, sabe, passos. Eu preciso um pouquinho mais. Eu não vou aceitar mais essa passividade. Para mim é tão difícil, eu abro o meu coração. É tão difícil ver o louvor acontecendo e de repente eu saio rodando e vejo pessoas sentadas, apáticas, olhando em celular. Eu falo, meu Deus, tenha misericórdia dessa vida. Poxa vida, podia ter ficado em casa. Porque esse lugar é lugar de adoração, de expressar uma adoração ao Senhor. Mas quando a gente toma essa atitude de, eu vou fazer um pouco a mais, eu vou avançar um pouco a mais, sabe o que é legal, cara? A gente percebe que a gente começa a modificar. A gente começa a tomar gosto, né, Rosângela? Começa a tomar gosto. Como é legal isso. Às vezes nós falamos, poxa vida, a igreja não tem liberdade para orar em línguas. Cara, o melhor lugar para você orar em línguas é no momento da adoração. Porque é entre você e Deus, a língua não tem a ver com a comunicação entre eu e vocês. Eu não posso subir aqui falando em línguas. Porque as línguas é a comunicação com Deus, e aqui só pode ter língua se tiver intérprete. Se não tem alguém para interpretar, a língua não tem sentido. Então o meu melhor lugar é ali, está acontecendo, vai, deixa fluir, se enche. Mas às vezes nós temos a preocupação com os outros. O apóstolo Paulo, certa feita em Gálatas capítulo 1:10, ele diz, porventura, procuro eu agora favor entre os homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, eu não seria servo de Cristo. Não tem a ver com os outros, não tem a ver com quem está do seu lado, com quem está te vendo. Tem a ver com se prostrar, se render e se entregar. E veja bem, gente, eu não estou colocando nenhum modelo. Às vezes o seu jeito de adorar pode ser um jeito menos expressivo, mas eu quero te chamar, expresse um pouco mais. Sabe, eu entendo, pastor, eu sou uma pessoa reservada, acanhada, eu entendo, mas dê um passo a mais. Eu sou reservado, mas eu posso levantar a mão. Eu sou reservado, mas é tão fácil eu falar glória a Deus. E às vezes nós ficamos numa caixinha que é nossa. Precisamos sair da nossa caixinha e ir para o modelo de Deus. Já estou crucificado. Meu eu foi crucificado, agora não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Logo, se eu sou de Cristo agora, eu quero agradá-lo de qualquer forma. Terceira característica. Essa eu quero falar com muita cautela, mas é o que nós vimos no texto. É uma entrega de algo que dói, que valoriza, que tem valor, que tem alto preço. Maria ofereceu algo muito maior na sua adoração. E esse algo que ela ofereceu maior impactou todos os observadores. Ela entregou o melhor que ela tinha. Judas, um observador, achou um discurso bonitinho para fazer. Bonito o discurso dele. Poxa, esse dinheiro dado aos pobres alimentava uma série de pobres. Jesus Cristo mesmo defende Maria e fala, cara, pobres vocês vão ter sempre, mas a minha presença nem sempre vocês vão ter. Às vezes, nós queremos um tipo de adoração que não nos custa nada. E às vezes, quando eu falo custar, eu não estou falando de dinheiro. Custar uma decisão, uma atitude, custar um tempo. O que nós temos de maior valor que você tem na sua vida? Qual é o maior valor que você tem? O que você tem de maior valor? Talvez você vai falar meu filho, minha empresa, meu dinheiro, uma série de coisas. O que você tem de maior valor que você tem na sua vida é o seu tempo. É o seu tempo. Gaste tempo adorando ao Senhor. Dedique tempo da sua vida na sua agenda. Tempo determinado, esse tempo é para o Senhor. Nós estamos vivendo uma geração que até tempo para congregar é apenas religiosidade. Nossa, um culto de 2 horas, meu Deus do céu, o pastor podia encurtar esse culto para 1 hora, para ficar mais rápido. Eu sei que tem pessoas que falam isso. Será que isso dá uma revelação que a nossa adoração não está no Senhor?
Eu não estou falando que a gente faz o modelo certo, que a gente faz certo, mas gente, nós precisamos ter esse lugar de prazer, porque se Jesus Cristo é o meu prazer, eu tenho prazer de servi-lo, de adorá-lo, de estar na presença dele, de gastar, não é gastar, é investir tempo na presença do meu Deus. Um perfume que valia um valor de 300 denários. 300 dias de trabalho. Algo em torno hoje de 10 mil dólares. Que desperdício. Entregou nos pés do Senhor. Não. Que investimento. Que investimento. Sabe por quê? Que embora várias pessoas podem ter criticado, embora várias pessoas possam ter olhado e falar, olha que exagero, olha o jeito dele adorar, olha que exagero. Jesus Cristo, não no evangelho ao qual nós lemos, mas no texto, no mesmo texto, no evangelho de Marcos, ele defende ela e fala que por causa da atitude dela, o ato dela ia ser eternizado e em todo o tempo iriam falar dessa mulher. Estamos aqui, 2000 anos depois. O que nós estamos falando? Da atitude de uma mulher que entregou o seu tudo aos pés do Senhor. Então sim, claro que eu quero dizer para toda a igreja, vamos fazer uma adoração celebrativa, expressiva, com muita liberdade ao Senhor, mas o princípio da adoração é rendida aos seus pés. Ela pode ser extravagante no sentido de, eu sou apaixonado pela Rosângela. Por mais que você possa não acreditar, eu continuo, tá? 33 anos juntos. Cara, tem coisa que eu faço para ela, que é só eu e ela. Por quê? Porque eu amo essa mulher. Então, para quem você ama, para quem você é apaixonado, você não se preocupa com os outros, vão pensar. Para alguns, o pastor está passando um mico. Para alguns, ele está fazendo isso para se aparecer. Mas eu sei o quanto isso é verdade dentro de mim e eu expresso com todo amor, com toda tranquilidade, porque essa é a minha verdade diante do meu Senhor. Então, se eu faço isso para a Rosângela, que não é o meu Senhor, que não é o meu Deus, que não tenho nenhuma idolatria com ela, o que eu devo ser capaz de fazer para o dono da minha vida? Para aquele que é o centro de tudo, daquele que me capacita tudo. E às vezes nós paramos na jornada por conta de alguma coisa e fala, pô, isso eu não aceito, assim eu não quero. Por quê? Porque nós colocamos no nosso método, no nosso jeito de ser. E Deus está nos chamando para o lugar onde a gente possa entregar o nosso tudo. E eu termino, o Ministério de Louvor pode vir aqui, em cima. Eu termino lembrando que, gente, sacrifício faz parte da adoração. Adoração não é só alegria e emoção. Adoração é sacrifício. Paulo, escrevendo à igreja de Roma, no capítulo número 12, versículo 1, ele diz assim, eu rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que vocês se apresentem diante de Deus com seus corpos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que esse é o culto racional. Nós, os racionais de plantão, tá vendo? O culto tem que ser racional, não pode ter movimento. Não, mentira, a racionalidade é o sacrifício. O sacrifício é racional. O que eu faço com a minha razão. Se eu estou pulando, porque a minha razão existe. Eu decidi pular. Se eu quero dar uma oferta, vamos colocar assim, uma coisa compreendida. Se eu quero dar uma oferta do meu salário inteiro e falar para o Senhor, é para o Senhor, minha razão, é um sacrifício que eu estou fazendo racionalmente diante do Senhor. Se eu quero pular, se eu quero dançar, se eu quero celebrar, o que eu estou fazendo? Racionalmente, porque eu estou entregando o meu corpo, todo o meu ser, como sacrifício vivo ao nosso Deus. Igreja, é isso que o Senhor tem nos chamado.
Maria foi justificada, mas a verdade da vida é, o maior tesouro dela ainda também não é nós estarmos falando dela aqui. A gente pode pensar, uau, mas ela já se foi. O maior tesouro dela, porque na adoração nós acumulamos tesouro no céu com o nosso Deus. Nós acumulamos presença. Então não importa se os outros acharem que é desperdício, gente. Que nós possamos entender que a adoração precisa chegar no coração do Senhor. Você pode se colocar de pé por um instante? E a verdade que a gente pode trazer no coração, olha aqui para mim. Tenham adoração a ponto de chegar um dia alguém e falar, para que tudo isso? Desconfie se não tem ninguém criticando você. Desconfie da sua adoração. Desconfie da sua vida com Deus se ninguém está criticando o seu modo de viver com Cristo. Desconfie, porque se não estão criticando, possivelmente é porque você está agradando o mundo, que a sua adoração realmente está conseguindo agradar o mundo. Mas se é uma adoração que vai alcançar o céu, se prepare. Quem está indo para o céu vai encontrar com o diabo, porque ele está indo para um lugar e você está indo para outro. Quem não encontra com o diabo é porque possivelmente está no mesmo caminho dele. Cuidado, cuidado se você não está encontrando ele na sua jornada. Quando eu falo diabo, eu estou falando pessoas te apontando, pessoas te criticando, pessoas zombando de você. Cuidado, está tudo bem, cuidado. Talvez você está no mesmo caminho que ele, e o Senhor nos chama para esse lugar de conversão, voltar para o lugar de adoração. Feche seus olhos por um instante. Eu queria te convidar a ter essa atitude de adoração, atitude de humildade, imaginando, e é verdade, que o Senhor está aqui, imaginando que você nesta noite não está buscando as suas mãos, muito menos sua carteira, não está buscando a bênção que Ele tem para te dar, e Ele tem bênção para te dar, mas que você está querendo encontrar com os pés do Senhor sujo, precisando ser lavado pela sua adoração, precisando realmente de uma atitude sua de se reverenciar, se prostrar diante dEle, mostrando quanto você é apaixonado e disposto a se entregar ao seu Deus. Afinal, Ele está aqui em busca dos verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se apresente diante do Senhor com a sua adoração. Se apresente diante dEle porque você o conhece, porque você sabe o quanto esse tesouro vale para a sua vida. Pai, nós louvamos o Teu nome, nos apresentamos, Pai, nos apresentamos diante do Senhor, nos rendemos aos Seus pés, Pai, buscamos os Seus pés e queremos, Pai, derramar diante do Senhor tudo que nós temos, todo o nosso ser. Porque nós queremos, através desse gesto, declarar que Jesus é o bem mais precioso que eu tenho, o que tem maior valor. Nada neste mundo, nada que um dia o Senhor possa ter me dado nessa terra se compara à presença do Senhor em minha vida, a salvação que o Senhor me encontrou, me resgatou. Eu quero viver a minha vida prostrado aos Seus pés, rendido aos Seus pés. E Senhor, aqui está a Tua igreja, aqui está o Teu povo, cada um com a sua atitude. O Senhor conhece muito mais do que essa verbalização, o Senhor conhece o coração, e nós queremos te encontrar com alegria neste lugar, Pai. Vem com a Tua presença neste lugar, e nós possamos expressar a nossa adoração ao Senhor livre. Se você quiser levantar as suas mãos, levante. Se quiser ajoelhar, ajoelhe. Se você quiser pular, pule. Mas celebre ao Senhor na adoração. Celebre o Senhor que está aqui neste lugar. Adoremos a Ele. Adoremos ao Senhor. Celebramos.